deve-se única e exclusivamente a Ti. Senhor, receba a honra, receba a glória, receba o louvor. Pai, nos consagramos essa manhã nas Tuas mãos. Pedimos que no nome de Jesus a Tua palavra ilumine o nosso entendimento, que ela seja uma vez mais um espelho na qual nós nos vamos encontrar, que ela seja verdadeiramente um espelho na qual nós nos vamos rever, que ela seja um espelho que vai, Senhor, nos permitir ver com clareza aonde precisamos mudar, transformar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo, tens total e plena liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. A igreja que crê, diga amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Tome seu assento bem rápido no nome de Jesus. Hoje vamos ter uma exortação. Sou filho. Vamos para uma exortação. Vamos baixar mais o fogo. Porque ela no final do dia vai fazer toda a diferença na nossa compreensão e na nossa relação com Deus. Amém? Quero que você abra aí Oséias capítulo de número 6 e aproveitamos esses períodos de jejum que nós vimos serem períodos de quê? Nós vimos que os períodos de jejum, os protocolos de jejum, alguns dos que falamos, nós vimos que períodos de jejum são períodos de quê? Esses isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo que a fé não vem porque oramos muito, a fé vem porque ouvimos a palavra de Deus. Então, o que nos mantém firmes na presença de Deus,
ou que nos mantém firmes na caminhada e na jornada é o tanto de palavra que temos dentro de nós. Quando a fome vier, quando a crise vier, quando a enfermidade vier, quando a fofoca vier, quando a calúnia vier, quando a opressão vier, quando a perseguição vier, quando múltiplas portas se fecharem diante de nós, o que vai fazer a gente não arrear, não desfalecer e não parecer ímpio, não serão os nossos dias de oração, mas serão o quão cheios de palavra nós vamos estar. Essa é uma das grandes diferenças entre o ímpio e o justo. E a palavra de Deus, por que eu estou a falar da palavra? Porque a palavra de Deus é uma das formas principais de conhecermos a Deus. Uma das formas principais para você conhecer o teu Deus é por meio dos escritos que Ele nos deixou por meio de homens. Uma das formas principais de conhecermos o nosso Deus é por meio da sua palavra. O que eu quero trazer para vocês nessa manhã? Que no ano de 2026 e na jornada da nossa vida, nós precisamos orar, chorar se necessário, para conhecermos cada vez mais o Deus que dizemos servir, conhecermos cada vez mais e melhor o Deus que dizemos buscar, que dizemos cultuar, que dizemos adorar. É fundamental que eu e você, é fundamental que a gente saia da dimensão de ver Deus só pelo olho de Paulo, só pelo olho de Pedro, só pelo olho de Tiago. Nós temos que ver Deus na nossa visão, desde que essa visão não contraria a visão escrita. Por quê? Porque a visão escrita é a base. Sabe o que os apóstolos disseram? Que não se pode escrever, não deu para eles escreverem tudo o que Jesus fez. Porque se eles escrevessem tudo o que Jesus fez, não teriam livro suficiente para comportar. Hello? Então, existem coisas que não estão aqui. Mas não significa que pelo facto delas não estarem ali, você não poder viver. Ou o teu Deus não poder fazer na tua vida. Amém? Então, nós precisamos conhecer os modus operandi de Deus. E eles vão além das Escrituras. Eles começam com as Escrituras, mas vão o quê? Além das Escrituras. A Escritura, vou falar mais uma vez, ela deve servir e funcionar para nós como a base. Vir à igreja deve funcionar para nós como a base para o início de uma relação que queremos que seja o quê? Eterna com o nosso Deus. Não, vir à igreja não é tudo, vir à igreja não é o fim. Vir à igreja é o começo de algo que queremos que seja perpétuo com Deus. Vamos lá, Oséias. Deu para perceber a minha pequena, grande introdução? Isso. Oséias capítulo número 6. Só temos mais 32 minutos. Vai dar para fazer algo extraordinário. Amém. Oséias capítulo número 6. Vamos lá. Versículo número 3. Oséias 6, 3. Quem já achou, diga amém. O que está escrito? Ok, mas agora eu quero. Essa leitura foi bonita que vocês fizeram, amém? Mas agora eu quero uma leitura um pouco mais pausada, para nós podermos compreender. Agora, não quero que você corra, eu quero que você respeite as vírgulas, as pontuações, amém? Vamos lá, toda a igreja, mas em voz alta. 1, 2, 3. Então, conheçamos, calma. Quer dizer que Oséias estava a falar para o povo de Deus que nós não conhecemos. Se há um chamado para conhecer, esse povo
Não era como nós, que esperamos a palavra via nós. Esse povo já tinha saído do Egito. Esse povo já conheceu a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó. Esse povo já tinha experimentado o maná que caiu do céu, já tinha experimentado cordonizes que caíram do céu, já tinha experimentado água que saiu da rocha, já tinha experimentado o mar vermelho se abrir, já tinha experimentado as muralhas de Jericó caírem. Esse povo já tinha experimentado vários milagres sobrenaturais. O profeta está a dizer, conheçamos. Porque é possível você ter visto Deus e não conhecer Deus? É possível você ter experimentado a mão de Deus e ainda assim não conhecer Deus? É possível você ter sido usado por Deus e não conhecer Deus? Isaías fala-nos que Deus diz, assim diz o Senhor ao meu ungido a Ciro. Ciro não conhecia Deus, mas Deus usou ele para libertar Israel do cativeiro da Babilônia. Então é possível vários milagres sobrenaturais cobrirem a nossa vida e ainda assim nós sermos completamente desconhecidos de Deus. E Deus ser completamente nosso desconhecido. Mesmo Ele podendo conhecer a todos. O que Jesus disse? Vai chegar um dia que muitos vão dizer, eu curei, eu libertei, eu fiz, eu assado, e Jesus vai fazer o quê? Aparta de mim porque eu não te conheço. Então existem pessoas que o céu conhece, mas não conhece. O céu conhece porque o céu te enviou, mas o céu não conhece porque estamos desalinhados daquilo que o céu nos enviou para fazer. Vou falar mais uma vez. Existem pessoas que o céu conhece, mas não conhece. O céu conhece porque o céu nos comissionou com uma missão na terra, mas o céu nos desconhece porque a missão pela qual fomos enviados está completamente desalinhada daquilo que fomos enviados para fazer. Desalinhados do propósito, desalinhados da missão, desalinhados da chamada, do chamado, do estilo de vida, da forma de ser e da forma de estar. Então o céu olha para nós e não nos conhece. Vou falar de uma forma mais terra a terra para você perceber. Quantos de nós, se não conosco, já ouvimos acontecer com alguém? Alguém que você conhece dizer, eu não conheço essa pessoa que está diante de mim. Eu já não conheço que homem é esse. Por quê? Por causa de algumas ações e atitudes que estão desalinhadas daquilo que provavelmente essa pessoa era antes. Esse povo já tinha experimentado vários milagres sobrenaturais. Esse povo já tinha experimentado o quê? Vários milagres sobrenaturais. Esse povo já tinha, pela mão de vários profetas, experimentado provisão, experimentado ajuda, experimentado graça. Eles viram Deus fazer coisas únicas em favor e benefício deles. Mas olha que vergonha, eles não conheciam. Vou falar natural. É possível você dormir numa cama com um homem, com uma mulher que você não conhece? E alguém aqui sabe isso na prática. Eu fiquei com esse homem, com essa mulher, e eu não sabia que ele era assim. Oh, me digam amém, igreja. Não me façam parecer que eu estou a pecar. Eu não sabia que ele era. Na primeira oportunidade tirou as garras de fora. Na primeira oportunidade me magoou, me feriu, se vingou, me colocou no chão como um tapete e ainda pisou em cima de mim. É possível você beijar uma boca há anos e você não conhecer aquela pessoa. Você ser envolvida num braço há anos e você não conhecer aquela pessoa. Da mesma forma, muitos de nós estamos diante de Deus nesses 21 dias. Ouça, vocês são privilegiados de estar aqui nessa manhã. Vocês são privilegiados de estar aqui nessa manhã. Porque nesses 21 dias nós queremos entrar nessa frequência de conhecer o Deus
que dizemos crer, buscar e servir. Ah, não, eu vi o maná, não, eu vi a Shekinah, eu ouvi os nossos pais. Mas você, Moisés conhecia o Deus que ele estava a servir. Moisés sabia como negociar e trabalhar com Deus dele. Moisés sabia o que Deus podia fazer e o que Deus não podia fazer. Abraão, idem. Quando o povo de Israel fala Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, se vocês prestarem atenção nas escrituras, é sempre no sentido de que eles querem agora algo novo para eles. Quando eles estão a dizer Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles estão a fixar na experiência do que Deus fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas eles querem a produção de um resultado novo para eles. Senhor, nós não queremos ficar só na base do que Abraão, Isaac e Jacó viveu. Aquilo nos inspirou para nós percebermos que tu podes fazer mais, que tu podes fazer além, que tu podes fazer algo novo. Mas é preciso fazermos o quê? Conhecer. Amados no Senhor, eu todos os dias, para não exagerar, vou dizer todos os meses, eu me surpreendo com Deus. É por isso que o homem que vai crescer na vida é aquele que assume com clareza todos os dias que não sabe nada ou que não sabe tudo. Deus é um ser estranho e complexo. Deus é o quê? Complexo. Não, Deus funciona assim e Deus vem e te mostra que Ele não funciona assim. Deus não está fechado numa caixa, formatado. Hello? Formatado numa caixinha, não. É só desse jeito, é só com essa fala, é só com essa atitude. E às vezes você faz tudo aquilo que pensavas ou que a tradição e a religião te ensinou e não funcionou. E alguém vai pular, pá, aconteceu. Oh, mas só pulou. Deus é um ser complexo. Porque às vezes aquele pulinho que aquela pessoa deu fez na base de uma revelação que tem do seu Deus. E nós estamos a fazer às vezes várias coisas na base de uma tradição que recebemos dos homens. Porque Deus dá revelação, homens dão tradição. Homens é que dão tradição. Homens é que quer? Por essa razão, o pastor dizia que a Bíblia, ela é o início do nosso conhecimento. Mas ela não pode ser o nosso fim do conhecimento daquilo que Deus pode gerar, fazer, produzir ou ser. É por essa razão que você vê nas nossas igrejas, às vezes fazemos atos proféticos que não estão escritos em lugar nenhum. Mas alguém se levanta e diz, naquele culto, isso aconteceu na minha vida. Onde é que na Bíblia às vezes está escrito? Inspiração divina. E é preciso às vezes não ser lógico, ser louco. Não, o fulano deu casa no pastor dele. Onde é que está escrito para você dar casa no teu pastor? O fulano ofereceu ranger no bispo. Onde é que está escrito para oferecer ranger no bispo? A Bíblia ensina-nos sobre o princípio da semente e da semeadura. A Bíblia ensina-nos, obviamente, a partilhar da nossa riqueza com aqueles que nos instruem na palavra. Mas ninguém diz dar teu carro, não está escrito dar tua casa. Você que leva o teu nível de compreensão e de fé para fazer às vezes o que você quer fazer. Então quem tiver às vezes na lógica e na tradição vai te chamar de louco. Mas quem tiver na compreensão da interpretação que você fez, vai perceber que você é um homem e uma mulher o quê? Iluminada. Porque é preciso, vamos lá, projetem aí, vamos lá filho. Porque é preciso primeiro conhecer. É preciso primeiro conhecer. Depois de conhecer, continuem lá, vamos lá. Não, volte filho, o versículo 3 mesmo. Só vamos trabalhar com o versículo 3. E prossigamos. Quer dizer que aquilo que você pensa que sabe de Deus, não é tudo. Deus não acaba. O conhecimento de Deus não se esgota. Então, quando você começar a conhecê-lo, continue a conhecê-lo. É possível alguém saber 100% como eu funciono? É impossível alguém saber 100% como Deus funciona. Ah, eu já sei, o Elcio, é só eu tocar aqui,
é só eu tocar ali, é só eu fazer assim. Se eu meter essa semente, vai gerar aquilo. Se eu tirar aquela, vai inflamar o ego. Não, é possível alguém saber 100% como eu funciono e opero. É possível. Esgotar todo o conhecimento de um homem. É possível, mas é impossível esgotar todo o conhecimento do modus operandi de Deus. Então, nós começamos a conhecer, mas nós não podemos nos refastelar e dizer, eu já sei como é que Deus é, eu já sei como é que Deus faz. Não, é preciso prosseguir. Em termos de milagre, você vai ver que Jesus curou um cego de uma forma, curou outro cego de outra forma, multiplicou um pão e peixe de outra forma, no outro milagre, multiplicou de outra forma. Deus não está numa caixa. Deus não está formatado. Nas igrejas você vai ver pessoas que tiveram a mesma doença. E um vai dizer, eu orei. Um vai dizer, eu jejuei. Um vai dizer, eu me ungi. Um vai dizer, eu bebi água consagrada. Um vai dizer, eu perdoei. Um vai dizer, a mesma doença. Mas milagres vão ser gerados de formas completamente o quê? Diferentes. Um vai dizer, eu fiz um ato profético. Um vai dizer, eu fiz A, eu fiz B. A mesma doença, mas eles vão testificar curas de forma completamente o quê? Diferentes. Porque Deus não é quadrado e formatado. Às vezes, o mesmo problema. Ao Joaquim, Deus vai dizer, faz isso. Ao Francisco, Deus vai dizer, faz aquilo. Ao Manuel, Deus vai dizer, faz de outra forma. O mesmo problema, mas Deus vai dar a pessoas diferentes, às vezes o quê? Instruções diferentes para a mesma natureza do problema. Não, a porta do emprego se abriu para mim naquele jejum. A porta do emprego se abriu quando eu fiz a caminhada. A porta do emprego se abriu quando eu não fiz nada. Só mandei o currículo para o meu pai. O mesmo problema, mas vão ter operações geradoras de resultado completamente o quê? Diferentes. Então, é um perigo, e até posso dizer, amados no Senhor, é uma grande tolice alguém dizer, eu conheço Deus. Eu já sei como é que Deus vai fazer. Às vezes você não sabe. Às vezes você não sabe. Eu já sei, vai passar 2 meses, isso vai desaparecer. Às vezes não vai. Às vezes não vai passar em 2 meses. Passou às vezes 2 meses na Francisca, na Manuela Deus quer 1 ano. Passou às vezes 1 ano na Antônia, na Albertina Deus quer 5 anos. E às vezes você é uma mulher de fé ou um homem de fé. A tua fé está lá, mas é o protocolo de Deus às vezes para ti, é a tua história. É preciso conhecer. Mas depois de você conhecer, você faz o quê? Você prossegue em conhecer. Eu vou falar natural. As mulheres que estão aqui, elas vão entender. Te apresentaram o Francisco na segunda-feira. Agora você já conhece o... Mas para ter um relacionamento saudável e contínuo, você faz o quê? Você... Oh, eu falei que elas iam me compreender. Esse é o dilema delas. Elas iam me compreender. Você prossegue. Mesmo quando você às vezes diz sim, você ainda faz exercícios para fazer o quê? Para lhe conhecer. Porque você vai lhe conhecer no namoro, vai lhe conhecer no noivado e tem aquela parte que você vai lhe conhecer no casamento. Ali é o remate final, que ele se abre. Aquilo que você viu era só ensaio. No casamento, se for um homem como eu, ele vai falar assim, eu paguei. Eu paguei, eu paguei. Eu falo na minha esposa às vezes, ai, eu paguei. Eu paguei. Isso aqui não veio de graça, vamos lá, cozinhar, eu paguei. Mas ele pergunta se no namoro, ela pensou que um dia eu ia lhe dizer eu paguei. Nunca lhe mostrei essa faceta. Eu esperei o dia da verdade. Na primeira oportunidade, eu paguei. Eu paguei. Nem te cobraram muito. Eu não vos mandei não me cobrarem muito. Eu só sei que eu paguei. Não acredito. Esse moço me falou isso. Te falou. Ali é uma outra faceta. Já casamos.
estamos fechados aqui, nós os dois, debaixo desse teto. Posso falar como eu quero? Você vai descobrir agora como é que a polícia bate. Agora ela teve que ter a capacidade de perceber que o Elcio, meu namorado, é um pouco diferente do Elcio, meu marido. O Elcio, meu namorado, às vezes geria algumas coisas porque não podia se impor. Mas o Elcio, meu marido, não vai mesmo passar. Não vai o quê? Não vai mesmo passar. Então ela teve que me conhecer e continua até hoje a prosseguir em me conhecer. Em nome de Jesus. Eu estou a dar esse exemplo bem natural para dizer que com Deus funciona exatamente da mesma forma. Nós não sabemos tudo sobre Deus. Veja, o que Deus pode fazer por nós e a forma como Ele pode se revelar a nós, elas são completamente distintas. É assim que houve dias, eu não sei se você já teve essa experiência, eu tive, que você entrou na presença de Deus de uma certa forma e Ele te abraçou e posso falar como eu quero? E te cuidou, ai Jesus, e você voltou amanhã, ok, ontem foi assim, cantei assim, comecei com esses salmos, depois a nuvem veio e você hoje faz a mesma coisa e a nuvem não vem. Você volta depois da manhã, ontem se calhar, aqui a vírgula, passei a vírgula. Antes de ontem foi assim, esse louvor primeiro, depois aquele salmo, e depois falei que ele é maravilhoso, e depois o anjo veio. Você fica 3 meses a tentar repetir esse protocolo e ele não vem. É preciso conhecer e prosseguir. Ouça, por quê? Porque Deus não está na mesmice. Da mesma forma, veja, Deus ele não é evolutivo, Deus não evolui. Deus ele na verdade tem várias faces. Aquilo que eu chamo de as várias faces de Deus. Nós é que temos que evoluir na caminhada e na forma como nos relacionamos com Ele. E nas várias faces de Deus, alguns vão dizer Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Mas tem alguém que vai dizer Deus é justiça. Alguns vão dizer, não, esse Deus amor eu não conheço. Deus é fogo consumidor. São as faces de Deus. Mas o fato dele ter sido amor para mim, não significa que ele não seja fogo consumidor. Porque é preciso o quê? Conhecer e prosseguir. É por isso que eu às vezes falo que pecado não se imita. Não, a fulana se prostituiu bué, bebeu bué, fumou bué, matou bué, está aqui, é pregadora, é bispa, é pastora, é diaconisa, é apóstola. Eu também vou fazer só lá um camucado. No teu camucado vais colar. Oh, come on somebody. Na tua primeira tentativa, você fala, mas eu sou hoje mesmo, aquela 25 anos, não lhe aconteceu nada. Faces de Deus. Deus teve uma porção de misericórdia para ela que não é a mesma que está a depositar para ti. Mas o fato daquilo ter acontecido com ela não significa que Deus não está contigo, tá? Só que Deus tem outro plano contigo, que Ele não quer te permitir que você fique 25 anos atrasados, como a Mônica ficou. É por isso que o mais tolo é aquele que olha para alguém e diz, não, fulano fez e deu certo, eu também vou cometer e depois vou me limpar. Quando você for, vai escolar, vai escolar. Vai escolar. Não, eu vi que Deus mesmo manifestou o amor dele no pastor Elcio, então também vai me manifestar. Vai escolar. Vais o quê? Porque eu posso chegar aqui, oh, Deus foi misericórdia comigo na minha juventude. Deus foi misericordioso comigo na minha meninice. Oh, foi, compai? Ah, vai ser comigo. Então também vou tentar. Tenta. Nem vais poder conseguir voltar para contar a misericórdia. Vais ver o fogo. Vais ver o juízo. Vais ver a condenação. Ah, mas comigo foi. Porque sim, Deus é assim. Ele tem várias faces. Deus não é o mesmo. E o que é que nós estamos até hoje? Povo de Deus, como o povo de Israel. Dá para ajudar essa mensagem? Povo de Deus, a se relacionar com Deus, que não conhece Deus.
falava com meu pai antes de ontem. E uma das coisas que a gente falava era que, infelizmente, nós somos uma geração e vamos fazer programas no ano de 2026 para uma jornada de crescimento espiritual esplêndido. Nós somos a geração que menos consegue defender a nossa fé. Publicamente, defender a nossa fé. Nós somos essa geração. Porque nós não conhecemos o nosso Deus. Então vamos lá. Então conheçamos. Depois fazemos o quê? Prossigamos em conhecer. Vamos lá. Vamos respeitar os pontos. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. A sua saída, uma alva. A alva é aquela, não sei se eu posso usar essa expressão, aquele sereno que vem na madrugada. Então o profeta está a dizer, da mesma forma que você sabe que aquele chuvisquito que às vezes molha de forma superficial a terra vai aparecer, ele está a dizer, ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Veja aí, aqui eu entro no final da minha mensagem. O que o profeta está a exortar o povo de Israel? Anote aí. O profeta exorta Israel a manter um relacionamento contínuo com Deus. O que o profeta está a exortar ao povo de Deus? Ele fala de 2 tipos de chuvas. Primeiro ele fala da alva e depois ele fala da seródia. São 2 tipos de chuva. Uma das coisas que diferencia uma chuva da outra é que a primeira chuva é superficial e a segunda chuva ela vem com mais força e ela pode ser mais profunda sobre o solo. Ou seja, no princípio você até pode começar de forma superficial, mas é expectável que na jornada você seja o quê? Mais profundo no conhecimento e no relacionamento com quem? Com teu Deus. Não se contentando com o conhecimento de ontem. Não se contentando com o conhecimento de hoje. Tendo o desejo ardente no teu espírito de dizer: Pai, eu quero te conhecer pelos meus próprios olhos e pela minha própria experiência. Um relacionamento que é contínuo e profundo. Não nos esgotarmos a superficialidade do relacionamento com Deus. E esse relacionamento, veja aí, esse relacionamento para ser profundo, ele precisa ser diário e crescente. Vou falar melhor. O que vai tornar o nosso relacionamento com Deus profundo é o fato dele ser um relacionamento que vai ser diário e crescente. É um chamado, amados no Senhor, a continuidade. Não é o seu caso no nome de Jesus. Mas o que acontece com muita gente? Aqui na XZ não acontece, graças a Deus. Em nome de Jesus, estou a falar profeticamente. Mas você vai encontrar pessoas que eles vão ouvir, olha, tem 7 dias de libertação na igreja X. Participam dos 7 dias e depois desaparecem. Esses são aqueles que estão a receber do quê? Do sereno, da alva. E muitos deles às vezes vão perguntar: mas eu lancei uma semente, por que não germinou? Porque a chuva que te atingiu não foi superficial o suficiente para chegar à dimensão aonde a tua semente se encontra. Porque veja, como é que eu posso explicar? Eu não vou conseguir, mas vocês vão perceber. Agricultura, nós cavamos um pouquinho, não é? Colocamos a semente, tampamos ou fechamos ou tapamos ou cobrimos. Só que não se resume aqui, aonde você colocou a semente. Porque antes da semente crescer para cima, ela cresce para onde? Ela cresce para baixo. Então é importante que a água que desce sobre aquele solo não esteja só ao nível de onde a semente está, que ela vá além de onde a semente está.
Porque é ali onde os resultados vão ser gerados. Na profundeza, no deep, na profundidade. A água tem que chegar além da dimensão aonde a semente se encontra. Porque aonde a semente se encontra para baixo é onde as raízes, o que é que as raízes fazem? As raízes é que nos mantêm firmes em Deus, fortes em Deus, estáveis em Deus. Vem ventos, vem tempestade, vem crianças tentando nos arrancar, mas nós estamos firmes. Aqueles que participam dos 21 dias e desaparecem, dos 5 dias e desaparecem, eles só receberam a alva. E a alva às vezes nem chega aonde a semente está. Quanto mais dizer aonde a raiz está. É assim que alguns desaparecem. E eles se perguntam, mas por que a minha vida? Porque você não recebeu uma chuva profunda. Você recebeu uma chuva superficial. É um chamado para um relacionamento que é diário e crescente. Conhecer é um evento único. Mas o profeta vai dizer, com Deus nós não podemos nos relacionar num programa único, num evento único. É preciso um programa contínuo e diário. E eu quero te dizer, a começar por mim, nós não conhecemos Deus. Nós ainda só estamos a aprender a conhecer. Nós não conhecemos Deus. E nós precisamos essa honestidade de coração. E muito mais do que essa honestidade de coração, nós precisamos desse desejo ardente. E nós precisamos que esse desejo seja transbordante sobre toda essa igreja, sobre a nossa nação. Um povo, uma família que deseja o quê? Conhecer Deus, relacionar-se com Deus, ver Deus, ouvir Deus, ter experiências próprias. Você não pode fazer 21 dias de sacrifício sem nenhuma experiência na jornada. Alguma coisa peculiar, particular, exclusiva, única tem que acontecer na tua vida. Tem que acontecer contigo. É preciso que haja em nós o quê? Esse desejo. Eu coloquei aqui um resumo para podermos fechar. Anote aí, resumo do versículo. Ou resumo da lição de hoje. Primeiro ponto. O que esse versículo nos traz? Primeiro, anote aí. Primeiro, esse versículo nos traz a consciência de busca ativa e constante a Deus. Primeiro ponto da lição de hoje é busca o quê? Ativa e constante a Deus. Segundo ponto é manter um relacionamento íntimo e prático com Deus. O que vai nos ajudar a conhecer e prosseguir é mantermos um relacionamento que é íntimo e prático com Deus. Terceiro, que é a parte final do versículo, confiar na fidelidade de Deus, que no seu tempo oportuno vai gerar bênçãos ou resultado. O último ponto é confiar na fidelidade de Deus, que no seu tempo próprio, no tempo oportuno, vai gerar o quê? Bênçãos e resultados para a nossa vida. Deu para todos pegarem? Deu para todos pegarem? O que é que a última parte nos diz? A última parte nos diz assim, e ele a nós virá. Ou seja, como a alva é certa, assim como nós temos a certeza que numa certa manhã há aquela chuva fina, como a alva é certa, e ele a nós virá. Deus vai vir a nós como o quê? Como a chuva serôdia que rega a terra. Toda vez que profeticamente a Bíblia nos fala de chuva, de irrigação, a Bíblia está a falar-nos de prosperidade. A Bíblia está a falar-nos de bênçãos. A Bíblia está a falar-nos de fartura. A Bíblia está a falar-nos de resultados. A Bíblia está a falar-nos de colheita. Então, quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer a Deus, nós temos uma certeza e uma convicção que não importa qual seja o meu estado, a minha fase e a minha condição, vai ter um tempo que a glória de Deus vai raiar sobre mim. Vai ter um tempo que a glória de Deus vai raiar sobre a minha casa. Vai ter uma estação que as chuvas geradoras de bênção vão alcançar a mim e aos meus.
profeta disse, é uma certeza, que numa certa madrugada há uma chuva fina. Da mesma forma que nós temos essa convicção, nós aqui chamamos de sereno, que parece um vapor. Quem já viu nas madrugadas isso acontecer? É isso que o profeta está a dizer. Da mesma forma que nós sabemos que isso virá, nós temos a certeza que Deus não vai vir com essa chuva fina e leve. Deus vai vir com uma chuva deep e profunda sobre nós, com o propósito de quê? De regar nossa terra, de abençoar nossa terra, de nos tornar férteis e produtivos. Mas onde é que tudo começa? No conhecimento e na prossecução de o conhecer. Celebre o nome do Senhor, coloque-se em pé.